Salve, salve simpatia, salve povo que ginga, capa na área. Tô achando muito legal essa onda positiva da galera fazer vídeos falando de capoeira, trazendo debates sobre a capoeira. Acho isso super interessante. É importante que a gente discuta a capoeira, óbvio, com respeito, com carinho pelo próximo, com educação, isso é muito importante, mas eu acho muito legal que as pessoas estão discutindo a capoeira. E uma forma que é legal pra caramba é essa, das pessoas estarem trazendo essa reflexão para a internet, porque a gente está vendo tanto blá 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 na internet, tanto kkk, tanta besteira, e as pessoas muitas vezes deixam de discutir coisas importantes. E acho que isso é muito importante. Então, se de repente você tem uma opinião sobre alguma coisa, seria legal fazer um vídeo ou fazer um texto, alguma coisa assim, para discutir os temas da capoeira. Isso é muito legal. Pensando nisso, eu queria trazer uma reflexão, que esse é o objetivo, é trazer uma reflexão sobre uma pergunta que todos os lugares que eu vou, óbvio que não eventos grandes, porque não dá tempo, mas eventos pequenos, muitas vezes onde eu vou dar uma aula, as pessoas sempre me perguntam isso. Capa, vale a pena ir morar fora do Brasil, divulgar a capoeira fora do Brasil? Só que essa é uma resposta muito ampla, mas se eu tivesse que resumir, ó, você só tem uma resposta, sim ou não. Vale a pena? Vale. Vale por N motivos. Primeiro de tudo é a experiência de vida que você ganha. Eu sempre digo que todo brasileiro deveria morar fora do Brasil pelo menos uns 3 anos. Todo estrangeiro deveria morar no Brasil pelo menos uns 3 anos, para ampliar a sua visão de algumas coisas. Morando fora do Brasil, você consegue ver o Brasil de fora. Vamos dar um exemplo prático: roda de capoeira. Já viu que quando você está na roda, ainda não é a sua vez de jogar. Você vê um monte de situações. Caramba, o cara podia ter dado aquela vingativa ali, podia ter entrado na tesoura, podia ter saído dessa forma, podia ter feito isso ou aquilo. Mas quando você está dentro, você não consegue ver todas essas opções, porque você tem fração de segundos para pensar. Você está ali dentro do turbilhão, você está ali dentro da coisa. Então é a mesma coisa. Quando você sai, você tem uma visão diferente. Vale a pena até pela experiência de vida. Você passa a dar valor a muitas coisas do Brasil que você antes só vivia, não dava tanta importância. Agora, dentro desse vale, vale a pena, existem vários fatores que podem fazer com que seja uma boa experiência, uma ótima experiência, uma experiência vencedora, uma cagada total na tua vida. Eu conheço muita gente que não durou um ano, alguns duraram um pouco mais, que voltaram, alguns odeiam o exterior, morar no exterior, porque tiveram experiências completamente diferentes, distintas, experiências ruins. Porém, isso tem uma raiz, isso tem um porquê. Então, eu vou tentar falar um pouquinho disso aqui. Lembrando sempre que essa é a minha visão da coisa. Essa é a minha visão. E partindo disso, aí vem uma segunda pergunta que sempre me fazem: pô, como eu faço para ir? O que que eu deveria fazer? Essa é uma resposta mais ampla ainda. Mas antes de chegar nessa parte, é preciso entender uma coisa que a gente nunca faz, nunca acontece para a gente. Quando a gente vem, normalmente a gente vem com a cara e com a coragem. Ah, pintou uma oportunidade, eu vou. Mas a gente não faz a menor ideia de como funciona o país para onde a gente vai, não faz a menor ideia da língua, não se preparou para isso. E isso é um defeito nosso, brasileiro. Quando um aluno meu vai para o Brasil, cara, ele fica pesquisando o Brasil durante meses antes de ir. Quer saber da cultura, onde tem museu, como funciona o povo, o que que ele pode esperar do Brasil, o que fazer, o que não fazer. E a gente só vai. Mas, enfim, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter para sair do país, eu aprendi isso só depois. Quando eu vim, eu não sabia nada disso. A primeira coisa que você precisa entender é qual é o motivo pelo qual você quer ir. Qual o motivo pelo qual você quer sair do Brasil? Ah, eu quero sair porque tá ruim. Tá ruim, meu amigo. Tá ruim em qualquer lugar do mundo. E em alguns lugares muito ruim.
Então, tá ruim não pode ser um motivo. Você tem que ter um motivo. Vamos supor que você pensa, pô, eu tenho um filho pequeno e eu quero sair do país porque eu acho que eu vou conseguir dar uma educação melhor para o meu filho. Então, o meu objetivo é sair, trabalhar e trazer o meu filho. Aí você já tem um motivo bacana. Por que que eu estou falando do motivo? Porque atrelado a esse motivo, você tem que ter um objetivo. Aí já é um objetivo. Ó, eu quero sair por isso. Tem que ter uma motivação. Sabe por quê? Porque só porque tá ruim, não é uma motivação. Porque quando tiver fora do Brasil e tiver ruim, porque você vai passar várias vezes por essa situação, você vai desistir. E é o que acontece com muita gente. Porque uma coisa é estar ruim do lado da sua família. Deu ruim, tem a ajuda de alguém da família. Mas e fora? Sabe quantos natais eu já passei aqui sozinho em casa, com uma cerveja na mão? Sozinho. E muitas vezes nem a gente não consegue nem se comunicar com os amigos no Brasil, com a família, às vezes, porque a internet não está ajudando. Muitos. Aí a pergunta é: você tem disposição para isso? Você está preparado para isso? Se você tiver uma motivação, toda vez que tiver ruim, você vai se agarrar nessa motivação. Não, não vou desistir porque eu tenho esse objetivo aqui. Mas se você não tiver nenhum, meu amigo, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, até o errado. Porque dificuldade, saudade, tudo isso você vai passar. Tá longe da família, tá longe dos amigos. Aqui não tem aquele churrasquinho todo final de semana, não tem a rapaziada que fala a sua língua, que entende a sua cabeça, que pensa como você. Isso não vai ter. Então, para você enfrentar tudo isso, você tem que ter uma motivação. Senão, meu amigo, a primeira vez que você cair, você vai desistir. Uma outra coisa, pintou uma oportunidade, alguém tem um trabalho para você e você nem precisa começar do zero. Vai chegar lá, já vai ter uma turminha, alguma coisa para começar, bote a mão para o céu, porque isso hoje em dia é muito difícil. No passado até dava, hoje em dia não dá. As leis de imigração tá muito difícil agora para o estrangeiro conseguir papel para permanecer no país. Então, se você tem algum tipo de ajuda, bota a mão para o céu, porque isso hoje em dia está difícil. Mas existe um outro fator que faz com que tenha algum tipo de problema, que é o quê? Vamos numa situação hipotética que é o que mais acontece. Na verdade, não é hipotética. O brasileiro vem, tem alguns alunos que querem a capoeira ali, o antigo professor, o antigo mestre saiu, seja lá por que motivo, e escolheram você, bacana, vão te ajudar. E aí você chega. Você não fala a língua, você não sabe absolutamente nada sobre o país, você não sabe como as pessoas funcionam, você vai ficar na casa de alguém. Bacana. Vamos supor que deu tempo, você conseguiu achar um lugarzinho para você, você já está instalado. Isso aí é quase impossível de acontecer. Você vai ter que ficar na casa de alguém muito tempo. Incomode o mínimo possível. Só que você tem que entender que se você não fala a língua, se você não fala inglês, até para ir na padaria você vai precisar de alguém. Você vai precisar de alguém para te ajudar a tirar documento, conta de banco, aluguel, tudo você vai precisar de alguém. E uma coisa de nós brasileiros é se acomodar. Tem um aluno ali que fala português, está me ajudando e eu ó, relaxo. Só que agora, cada aluno tem sua vida. É um pai de família, é uma mãe de família, aí tem uma menina que está te ajudando, mas ela tem filho, tem família, e no começo vão te ajudar na maior boa vontade. Só que conforme o tempo vai passando e você não aprende a língua, não aprende a se virar sozinho, você vai se tornando um transtorno para as pessoas. Infelizmente é verdade. Vai se tornando um transtorno. Essa pessoa que está te ajudando, ela vai começar a ter problema em casa, porque é um final de semana que ela tem que sair com o marido, com os filhos, para fazer um final de semana em família, o cara com a esposa, e você tem um workshop de sábado que você precisa de tradução, você precisa de ajuda. E essa pessoa, sabendo que isso é importante para você, vai ter que ficar para te ajudar. E aí já tem um conflito familiar ali.
Ou seja, esse conflito se tornando mais intenso, você acha mesmo que essa pessoa vai optar por você, a família? Claro que não. Então, a pessoa que quer sair do Brasil hoje, ela tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Eu acho uma experiência fantástica morar fora do Brasil. Aprendi muito sobre mim mesmo, sobre meu país, sobre N coisas. Me eduquei em muitas situações, em muitos sentidos. Mas para sair hoje em dia, a não ser que você tenha alguém que está fora há muitos anos, que tem um trabalho sólido e que vai te ajudar, você tem que ter um planejamento. Uma das coisas que eu falei num dos workshops que eu fui, que todo mundo ficou, caramba, que ideia boa. Eu falei para o cara queria sair 3 meses. Ah, não, em 3 meses eu vou para tal lugar. Falei, pô, bacana, mas já tem alguma coisa lá? Não, não, é porque tem um amigo meu lá que falou que é para eu ir. Falei, mas você conhece alguma coisa do lugar? Não, eu vou. Falei, ah, mas tu separou uma grana? Ele, não, pô, vou com o dinheiro da passagem lá, o pessoal vai me ajudar, pô, estou levando os uniformes aqui para vender. Eu falei, pô, mas é garantido vender esses uniformes? Tem aluno lá já? Aí ele, não, tem 2 alunos que para começar o trabalho. Eu falei, então, cara, pode ser que você não venda esses uniformes tão rápido. E quem vai te segurar lá esse tempo? Ah, pô, tem uns brother lá. Falei, quantas pessoas você conhece? Falei, não, mas ele já me disse que tem alguns brasileiros lá. Ou seja, tudo para dar errado. Aí me perguntaram, pô, teria um plano? Falei, cara, plano não tem, mas uma sugestão que eu já dei para alguns amigos é: se você sabe que tem essa oportunidade, seria bom você ter essa oportunidade daqui a um ano ou daqui a 6 meses, no mínimo. Que aí você teria um tempo para conversar com seus amigos, explicar seus objetivos, dizer o que que você quer, pedir ajuda. Por exemplo, imagina que você tem uma rede. Capoeira é fogo, cara. Capoeira se ajuda. Imagina que você tem uma rede de amigos, vários amigos. Imagina que cada um deles organiza um aulão para você, um workshop pequeno, e te dá uma graninha. Você leva um material, leva uns berimbaus, leva pandeiro, malha, a própria aula em si, e você arrecada um pouquinho de cada lugar que você der essa aula. Porque são seus amigos te ajudando. Porque eles estão te ajudando hoje, mas amanhã é você que está com um trabalho sólido. E quando um deles estiver por aqui, você recebe. Então, imagina se você fizer esse planejamento durante 6 meses, de 6 meses a um ano, você ir nos amigos, dando aula, vendendo material, fazendo rifa de instrumento e ganhando uma grana, juntando essa grana. Para quando você chegar, você ter uma grana para te bancar ali uns 3 meses de aluguel e alimentação. Porque 3 meses é o tempo que você precisa para conseguir o documento. Se você não conseguir o documento, você tem que vazar. Então, se você tiver como se manter por 3 meses, com moradia e alimentação, você já tira esse peso das costas dos alunos. E pode ter certeza que vão te admirar muito por isso. Então, nesse tempo de preparação, você deveria estar aprendendo a língua. Tem vários aplicativos aí na internet gratuitos para você aprender inglês, que é a língua universal, digamos assim, fora do Brasil, para você se comunicar. Porque em qualquer lugar do mundo alguém fala inglês. Então, é importante isso, que você aprenda um pouco, pelo menos a se virar em alguma coisa. Se você acredita em mim, a gente sabe, eu só descobri que eu entendia inglês quando eu cheguei, porque eu não tinha opção e eu comecei a escutar, a me comunicar através de gestos, falando igual índio, e eu vi que dava. Mas não tive nenhuma base. Estudei um pouquinho antes de sair, mas nada demais. Então, é legal você aprender um pouco para quando você chegar, você não ser tão vulnerável. E acredite em mim, quando você sabe a língua, você sabe se virar, o mundo se abre para você. Você só entende isso quando você aprende a língua, seja a língua do país onde você vai viver ou o próprio inglês. O mundo se abre porque você passa a ser dono do teu próprio nariz, entre aspas. Você passa a resolver seus próprios problemas. É diferente quando você, por exemplo, pedir um patrocínio. Já passei essa dificuldade de ir com uma pessoa, eu falar, a pessoa traduzir seco. Eu falava, a pessoa traduzia e parava, aí ficava aquele silêncio. E eu falava, caramba, eu não falei só isso.
e não me dava tempo de pensar. Mas quando sou eu que estou falando, aí é uma conversa, aí eu converso. Enfim, só queria passar para deixar essa reflexão sobre ir para fora. Eu sempre aconselho, eu acho que vale a pena ter essa experiência. A capoeira muitas vezes nos dá essa oportunidade e morar fora traz uma visão da sua própria vida muito boa, muito ampla. Você passa a se ver de uma outra forma, a se respeitar mais. E, como já disse, é uma experiência de vida. E eu sempre falo, cara, se der ruim de tudo, você teve uma experiência de vida. Então, sempre que me perguntam se vale a pena, eu digo que vale. Agora, se vai valer a pena ou não para você, depende do quão preparado você está para sair. Porque se você não... Hoje em dia não dá mais, cara. Tem muito europeu que faz capoeira há mais de 20 anos. Tem já europeu mestre, tem europeus excelentes, pessoas que falam a língua, estudam a história, compram livros, leem pra caramba, tem conhecimento didático, tem uma boa aula, é carismático. E para pensar comigo agora. Chega você, estrangeiro, por mais que tenha o dendê lá do brasileiro, mas não fala a língua, dificuldade de comunicação. E tem um cara do lado que bom de capoeira, que é do país, que fala a língua, que tem passaporte. Pô, a concorrência é desleal, sempre falo isso, a concorrência é desleal. Chega um mestre de capoeira aqui com 30 anos de experiência. O aluno dele europeu começa a dar aula. Em 6 meses, o aluno dele europeu consegue ter o número de alunos que ele demorou 10 anos para construir. Assim, ó, rápido. Por quê? O cara é local, fala a língua, sabe como funciona a mentalidade das pessoas, já dribla o preconceito, porque o cara é local, tem o passaporte local. Então, eu sempre brinco com isso. A concorrência é desleal, porque o capoeirista, quando ele entra na capoeira, ele não está preocupado quem é o mestre A, mestre B, o professor C. Ele não está nem aí para isso. Ele viu lá na internet, achou legal, procurou o endereço mais próximo da casa dele. E se for um europeu que estiver dando aula para ele, eu falo europeu porque eu moro na Europa, melhor ainda. É igual a gente. Se você está no Brasil, chega um estrangeiro para dar aula e você não consegue se comunicar tão bem com ele, tem um brasileiro do teu lado, pô, você vai escolher o brasileiro, é óbvio. Então é a mesma coisa. Então não acha que vai ser fácil, que é molinho, é só chegar que já tem alguém no aeroporto te esperando com a mala de grana, lugar para morar e aluno na academia, que não vai ter, não. Como diz o outro, não vem de garfo que hoje é sopa. Mas é válido. Se você tem garra, se você está focado, se você tem um planejamento, vai dar certo sim. Ficou grande pra caramba, mas não tinha como dar essa opinião em um curto espaço de tempo. Até tinha muito mais coisas para falar sobre isso. Eu nem fiz pauta, não tenho a intenção de, não, tem que ser curtinho, porque o cara, quem quer ver, vê, quem não vê, não vê. Então, gente, forte abraço. Espero ter ajudado, contribuído de alguma forma aí. Fica com Deus, até a próxima.